Olá, queridos estudantes, professor Henrique, professor de Física. Pessoal, a ideia de hoje é fazer um exercício sobre o momento de uma força. Caiu na primeira fase da Unesp de 2021. Bora lá! E aí fala assim, para alcançar o teto de uma garagem, uma pessoa sobe uma escada de tamanho AB e fica parada na posição indicada na figura 1. Essa pessoa está aqui, tudo bem, pessoal? A escada é mantida em repouso. O que significa repouso? Significa que a força resultante sobre ela é zero e a capacidade de giro, ou seja, o momento resultante, também é zero. Legal? Então quer dizer que ele nem se movimenta e nem rotaciona. A escada é mantida no repouso, presa por cordas horizontais e apoiada no chão. Na figura 2 estão indicadas algumas distâncias e desenhadas algumas forças que atuam sobre a escada. Nessa situação, por exemplo, o peso da escada é de 300 newtons. A força aplicada pelo homem sobre a escada é de 560 newtons. E a força de tração chamada de T. Legal? Que aqui eu vou ter que descobrir daqui a pouco. A força de contato com o solo aplicada no ponto B não está indicada nessa figura. Considerando um eixo passando pelo ponto B, perpendicular ao plano que contém na figura 2, para o cálculo dos momentos aplicados pelas forças sobre a escada, qual é a intensidade da força de tração? Então, galera, deixa eu baixar aqui que eu coloquei a imagem 2 para a gente trabalhar. Então, qual é a ideia, pessoal? Essa escada que começa no ponto A e termina no ponto B, ela está parada, legal? Ela está em repouso. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: eu preciso identificar, escolher um ponto, pensando aonde essa escada poderia rotacionar. No caso, eu vou pegar o ponto B, que está aqui no chão, tudo bem? Então, meu polo de rotação está nesse pontinho que eu acabei de desenhar aí. Legal, beleza? Então, qual a ideia, galera? Essa barra, essa escada está em repouso. Então, eu preciso, para que ela fique em repouso, lembra? Duas condições. A primeira, a força resultante é igual a zero. E o momento de uma força, o momento resultante também é zero. Então, olha o que eu vou fazer. Olhando para esse ponto B, eu vou ver para onde cada força produziria uma rotação nessa escada. Então, eu vou fazer de vermelho aqui. Olha a força de tração. Se só houvesse a força de tração sobre esse sistema físico, ela faria essa escada girar no sentido que nós chamamos de sentido horário. Legal, beleza? Tá? E se houvesse só o peso da pessoa, vou fazer de azul. O peso da pessoa, ela faria, se ela subisse, só existisse essa pessoa sobre essa escada, faria essa escada rotacionar no sentido anti-horário. E vou fazer de verde o peso da escada. Se só houvesse o peso da escada, ela faria também isso aqui rotacionar no sentido anti-horário. Significa o seguinte, galera: tudo que produz rotação para um lado, para um sentido, for igual a tudo que produz rotação para o outro lado, para o outro sentido, eu posso dizer que esse sistema físico vai ficar parado. Ou seja, como nós já comentamos, para que esse sistema fique parado, a capacidade de giro resultante, o momento resultante, tem que ser igual a zero, tudo bem? Eu gosto de resolver assim. Alguns professores adotam positivo e negativo. Eu gosto de fazer de uma maneira mais lógica. Eu penso assim, galera, tudo que produz rotação no sentido horário, ou seja, o momento resultante no sentido horário, para que isso fique parado, tem que ser igual ao momento resultante no sentido anti-horário. Quer dizer, que tudo que faz girar no sentido horário é igual a tudo que faz girar no sentido anti-horário. Bom, vamos lá. Quem produz rotação no sentido horário? Bom, no sentido horário é a força de tração. Então, vou fazer com calma. Momento resultante no sentido horário é o momento gerado pela força de tração. Isso aqui é igual a capacidade de giro, momento anti-horário, é a força do homem, então é a capacidade de rotação que o homem produz,
mais a capacidade de rotação gerada pelo peso da escada. Legal? Galera, como calcula momento? Lembra, momento de uma força é a intensidade da força. Então aqui, força de tração vezes a distância da linha de atuação dessa força até o ponto de rotação. Olha aqui, ó. Distância da linha de atuação dessa força até o ponto de rotação. Ou seja, pessoal, essa distância aqui, ó, essa distância aqui nada mais é que a distância da linha de atuação da força de tração até o polo de rotação. Isso é igual ao quê? A intensidade da força que o homem produz. Então aqui, ó, é a força que o homem produz sobre a escada, vezes a distância da linha de atuação da força até o ponto de rotação. Ou seja, a distância da força do homem até o ponto de rotação vale 3 metros. Legal? E para finalizar, mais, né? Então aqui eu tenho a distância da linha de atuação da força do homem até o ponto de rotação, tudo bem? Mais a capacidade de giro, momento de uma força da escada, que é a intensidade da força-peso da escada, vezes a distância da linha de atuação da força-peso da escada até o ponto de rotação, que está aqui, galera, ó. Linha de atuação da força até o ponto de rotação. Então, daqui até aqui. Então, aqui é a distância da linha de atuação da força da escada. Então, agora praticamente nós substituímos os valores que nós conhecemos e descobrimos o valor da tração que ele quer calcular. Então, aqui está o valor da tração, vezes distância, galera, distância da linha de atuação da força de tração até o ponto de rotação, 6,4. Observação extremamente importante, galera, ó, metros, metros, metros. Portanto, o resultado final tem que ser em metros. Tá, na verdade, quer dizer, se eu tivesse qualquer unidade diferente de metros, eu teria que passar todo mundo para a mesma unidade de medida. O resultado final vai ser em newtons, porque é uma força. Legal? Força que o homem produz, se eu não estiver enganado, era o valor de 560 newtons, estava enunciado. Legal? Vezes a distância da linha de atuação da força até o ponto de rotação, vale 3 metros. Mais peso da escada. Peso da escada, pelo que eu me recordo, era 300 newtons. Então, era 300 newtons vezes a distância da linha de atuação da força-peso até o polo de rotação, 2,4. Então, galera, vamos deixar isso aqui mais bonito, né? 6,4 vezes a força de tração é igual ao quê? É igual a, galera, 3 vezes 500, 1.500, mais 180, 1.680. Ficou feio esse 8 aqui, né? 1.680. Mais 3 vezes 24 dá 7,2, 720. Legal? Opa, 720. Vamos deixar isso aqui um pouco mais bonito. 6,4 vezes a tração é igual a, galera, 1.680 mais 20, 1.700. 1.700 mais 700, 2.400. Agora eu vou passar o 6,4 dividindo. Vai ficar assim, ó. 2.400 dividido por 6,4. Resposta final: para que esse sistema físico fique em repouso, não rotacione e também não se movimente, a intensidade da força de tração vale 375 newtons. Beleza, galera? Resposta final, alternativa A. Alternativa A. Legal? Beleza, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Se puder, dá um like aí para ajudar o início
do canal. Grande abraço, tchau!